Boa noite a todas, espero que todas estejam bem. Vamos para mais uma aula que vai tratar sobre um tema fundamental nos dias de hoje, que é tipos de tortura a que as mulheres estão sujeitas, ainda mais nesta pandemia. Então, para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de trazer pela primeira vez no curso de Promotoras Legais Populares a minha amiga Juliana Negrão, advogada guerrida de São José dos Campos, que vem aqui ministrar essa aula tão fundamental nesse momento tão importante de todas nós. Boa aula a todas! Meu nome é Juliana Negrão, eu sou advogada em São José dos Campos, sou conselheira do Grupo Asas. Muita honra estar com vocês aqui hoje, podendo trocar alguma experiência e ver se a gente consegue uma ajudar a outra nessa procura do mundo melhor. Tá? Em primeiro lugar, queria agradecer a Sandra Nogueira, diretor de projetos, é uma pessoa muito querida, me convidou para dar essa aula, é a minha primeira vez que eu estou dando uma aula. Então, o que eu quero trocar de experiência com vocês é esses 33 anos que eu tenho de formada em Direito de Família e eu sou conciliadora na Justiça Federal e essa situação de tentar conciliação e observar muito as famílias me fez com que eu fosse convidada para falar sobre as várias formas de violência contra a mulher. Além da violência física, que é uma violência que a gente conhece, que deixa roxo, machucado e que a gente pode ir na delegacia de polícia reclamar. Essa também a gente deve e pode ir na delegacia de polícia reclamar. Então é isso que eu quero explicar para vocês, alguma coisa do meu modesto entendimento. Já explico que não estou de máscara porque estou no lugar fechado, no meu escritório. Meus mais profundos sentimentos a toda a situação que nós estamos passando, as famílias desfalcadas, e por favor considerem todas as informações sobre usar máscara e distanciamento social, que nós estamos numa crise sanitária de verdade, tá bom? Então vamos iniciar com o que eu observei do meu estudo, que é o início da nossa vida, propriamente dita. Quando nós somos crianças e mães, filhas, irmãs, nós educamos nossas crianças. Então nós temos que observar muito essa parte, que é a parte mais importante, que ela grava para a sua vida inteira e ela pode fazer com que até a violência se torne uma coisa normal, que não é, certo? Então, essas relações familiares, interpessoais que a gente tem, vários tipos de família, não vamos só classificar e considerar as famílias tradicionais, né? Então, o que acontece que a gente faz com as nossas crianças? Normalmente, a gente não dá muita liberdade para elas terem criatividade e fazerem o que elas querem. Então, se um menino quer desenhar roupas femininas, ele não pode. Se uma menina quer desmontar bloquinhos e aprender a construir coisas, não é coisa de mulher. Então, isso não existe. A gente tem que tirar isso da cabeça se a gente quiser dar liberdade para as pessoas crescerem enquanto pessoas. Então, a gente sabe que mulheres podem construir prédios, dirigir, pilotar aviões, homens podem ser grandes chefes, podem não ser mais homens depois de uma idade, do sexo que nasceram, ou seja, flexibilidade e entendimento para a naturalidade de uma criança. O que eu gostaria muito que vocês observassem, que tem um material de apoio, vocês vão ver assim, né? As primeiras formas de que a gente deve dar limites para as crianças. Lógico que as crianças têm que ter limites, elas adoram horários e precisam de disciplina, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente observar a forma dos limites que nós estamos trazendo para as crianças. Então, o que nós estamos dizendo? Que a mulher não pode determinada coisa. Não existe isso. A mulher, mesmo ela menstruando, sendo mais fraca, respeitando as limitações dela físicas, elas podem qualquer coisa. Uma mulher pode ser uma pedreira, bater massa, não há problema algum, desde que ela respeite o quanto ela carrega de peso. Então, eu acho que começamos pensando na infância, tá? Então, vamos pensar como que nós agimos com as nossas crianças. Quem sabe ali nós podemos fazer a grande transformação. Aproveito aqui para cumprimentar as pessoas, as promotoras legais que se interessam, porque elas são as mudanças. Vocês que fazem as mudanças, as transformações da sociedade. Então, observem bem essas minhas colocações para ver aonde vocês encaixam. Vocês vão estar fiscalizando seus amigos,
observando os seus pares e formando suas famílias. Então, isso eu acho muito importante. E observar também, que até essa noite pensei muito nessa aula e lembrei uma coisa muito importante que eu não tinha colocado, não vai estar no slide, que são os indícios de suicídio, que a gente tem um suicídio demasiado em crianças e jovens. A depressão, a tristeza, nós temos que observar. Tem crianças mais quietas, tem crianças mais arteiras, tem crianças que estão sendo abusadas sexualmente dentro das nossas casas. Isso é muito importante. Isso já sabemos, isso está público, que os abusos são cada vez maiores e são velados por preconceitos. A gente não assume. Tudo que eu vou falar aqui são situações muito subjetivas, são situações que as pessoas não gostam de conversar, sabe? Então, é delicado o que eu vou dizer, mas a sua criança pode estar passando da sua vizinha por algum tipo de abuso psicológico na infância, sexual, inclusive. São os inícios da violência sexual, geralmente são parentes. Então, a gente tem, enquanto mulher, enquanto transformadora da sociedade, estar sempre observando. No decorrer da vida, nós vamos vendo o seguinte, que a infância, ela traz sentimentos positivos e negativos. Só que você tem que identificar o que realmente começa a incomodar uma criança. Quem que te ajuda? O pediatra, a babá, a avó que olha a criança. O ser humano, ele identifica quando ele está aborrecido e quando ele dá indícios, o corpo indica. A gente fica doente, com dor nas costas, com dor de cabeça, a criança reclama de dor na barriga. A gente tem que observar tudo isso, tá bom? Gente, eu queria falar uma outra coisa muito delicada, que é uma coisa que normalmente a gente não leva nem em conta, mas é muito sério, mas muito sério mesmo, acontece muito mais do que você imagina. É o seguinte, a gente sabe que o alcoolismo está arraigado na nossa sociedade. Não adianta, é a droga mais permitida e é a droga mais realmente que eu considero letal. Por quê? Por ela ser permitida. Então, por vezes, a gente finge que não está acontecendo. Aquele churrasco no final de semana, aquela pessoa que ficou alcoolizada e te magoou, e te xingou, e te bateu, e ele estava se divertindo, ele estava alcoolizado. Então, eu acho que a gente tem que falar nesse momento sobre o alcoolismo. Ele realmente existe, ele deve ser evitado, cuidado com as crianças, elas se tornam uma coisa normal na vida de todo mundo, porque os exemplos trazem com que as crianças perpetuem esses exemplos. Então não adianta você falar, não beba como seu pai, se o seu pai bebe até cair na frente dos seus filhos. Ou se o seu pai não bebe até cair, mas ele se transforma em uma pessoa desagradável e tudo mais. Então é muito delicada essa parte nossa enquanto mulher, enquanto família. E eu queria falar o seguinte, que o alcoolismo, infelizmente, o que eu vejo é que ele cada vez atrapalha mais o entendimento das pessoas, porque ele confunde a realidade e não existe transparência. Então, o que acontece? É um problema social real, não é uma coisa normal que a gente deva aceitar. Então, na hora de procurar alguém com que você vai criar seus filhos, com o que você pretende para a sua vida, você pense sério mesmo no alcoolismo. E uma coisa extremamente delicada é o estupro da mulher casada. Você é casada, ele bebeu demais, você não quer ter relação sexual, ele te obriga e por vezes ele te machuca. Normalmente você encara como ele estava um pouco alcoolizado, então ele está um pouco bruto. Não, ele te machuca, ele te machucou e você foi estuprada. Não é porque você é casada que você não é estuprada. Você pode sim caracterizar e procurar ajuda médica. Como eu disse, os médicos sempre nos ajudam, eles estão aqui para auxiliar a vida da gente. Então você pode fazer um exame de corpo de delito, você pode fazer um boletim de ocorrência e você pode sim dar início à transformação que você merece na sua vida. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Nós já formamos a nossa família, nós já fomos formados e nós vamos para a fase mais conturbada que é a adolescência. O que acontece na adolescência? A gente quer ser amado, a gente quer ser amado a vida inteira, mas na adolescência nós encontramos namorados, aqueles pares, ou se nós temos interesse pelo mesmo sexo, aquela pessoa do mesmo sexo que descreve tudo com muito amor. E esse amor, ele pode sufocar, ele pode trazer problemas. Começa a violência psicológica aí. Por exemplo,
Não usar roupa curta é um exemplo muito comum que eu vejo. Eu amo tanto você, você não pode ficar exposta para outras pessoas. Então, temos que começar a observar os pequenos namoros, né? O namoro de criança, 12, 13, 15, 18 anos. O que normalmente os homens são? Eles são respeitosos, eles respeitam as ideias daquelas moças. Aí as promotoras legais podem observar. Nós somos elementos ativos da sociedade. Uma menina que começa a perder todas as amizades, ela se torna uma pessoa triste, mas ele ama, ela acha que ele a ama. Então, como que ele manipula psicologicamente? Ele diz, você quer, vou dar o exemplo da saia curta, você quer que todo mundo ache que você é sem vergonha? Então, ele joga essa culpa para a mulher e a mulher começa a desenvolver uma coisa que ela acha tudo normal. Tudo que ele diz é normal. Então, tem várias coisas que a gente vê com o início das relações extrafamiliares que identificam o abuso. Essa da roupa é que eu vejo mais, não gosto que se relacione com amigas de infância. Não, já passou da sua fase, hoje você é moça, você não precisa mais falar com as suas amigas de escola. E assim vai. Essa imposição de limites que o jovem, que ainda não se conhece direito, ele tem dificuldade de colocar, inicia muito sutilmente essa violência. Então, a moça aceita todo tipo de censura, ou, normalmente pensando, ele me ama. Então, é muito confuso você identificar para uma pessoa que está formando a sua personalidade que aquilo não é um tipo de amor, que aquilo é um tipo de manipular a própria pessoa. E ciúme é uma coisa também que ele traz a violência e traz até a morte. Não pensem, meu pai era advogado criminalista, trabalhou muitos anos, 50 anos em crime, e ele sempre dizia para mim, não pense que acontece só na família dos outros, pode acontecer na sua família também, no seu vizinho. Hoje você está em casa, você ouve a esposa e o marido brigando, ele não bate nela, mas ele grita tanto com ela, violência psicológica. Você tem que arrumar uma forma de auxiliar. Denuncie anonimamente. Fale com as promotoras, que são pessoas, elementos que podem auxiliar nos grupos de ajuda. Todo mundo veio ao mundo, todo mundo está aqui para ser feliz, em relacionamentos e pessoalmente. A gente não veio aqui para ser torturada. A tortura, tudo que te traz incômodo, ela não está correta. Então, se você partir desse princípio, você vai ver o que me incomoda. Às vezes demora para a mulher entender que aquilo realmente é um tipo de tortura. Por isso que eu indico, nunca fique isolada. Você tem que ter seus amigos. São como termômetros, são pessoas que podem discretamente te chamar e te indicar. Você tem que ter a sua família, você tem que conversar com alguém da sua família e dizer, mamãe, vovó, você acha isso normal, esse ciúme que ele está tendo por mim? E não pegar só uma informação. O que eu tenho visto nos meus anos de advocacia de família é que, por vezes, eu sou religiosa, mas por vezes a religião atrapalha. Você vai até um pastor, um padre, ele diz, é assim mesmo, você tem que ter paciência. Por isso que eu sempre indico, fale com várias pessoas. Indique o que você está passando. Porque nunca aceite é assim mesmo, não é assim mesmo. Não é para você tolerar, se sentir tolhida na sua liberdade. Não é para você tolerar, se sentir sempre triste, porque ele te xinga e depois ele faz sexo com você. Então ele te ama. Isso não é normal, tá? Eu tenho que dar essa informação. É delicado. É difícil, a gente confunde muito o amar com a violência psicológica. Mas ela existe e está presente todo dia na nossa vida. De qualquer mulher, por isso que ela tem que colocar um basta. Então eu vi ciúme, eu vejo muito quando a menina ainda não namora e está vivendo com os pais, o pai normalmente, achando que está ajudando, por isso a mãe, as promotoras, as formadoras de lares e de famílias, de sociedade tem que indicar. O pai diz, você não precisa estudar, você vai casar, você não precisa estudar. Isso não existe. Todas hoje temos acesso.
É mais difícil para quem tem menos condições? Óbvio que é. A gente sabe que tem condições precárias de estudo, mas você tem que acreditar em você. E você não está sozinha. Nem você, promotora transformadora, nem você, mulher. Você nunca está sozinha. Nós juntas somos mais fortes e uma ajuda a outra. Isso é muito importante. Então, eu vejo muito, por exemplo, a pessoa tem um talento, vamos dar um outro exemplo. E muitas pessoas pediram para quando eu fizesse essa aula, desse exemplos, que acham que exemplos ficam mais fáceis. Uma moça gosta de cantar, canta bonito, canta bem, discretamente, numa tortura psicológica, num tipo de abuso, num bullying, é dito para ela desde pequena. É coisa de prostituta, você nunca vai cantar em bar, você não vai cantar, você não tem futuro. Isso não existe, ela pode ter ou não ter futuro, é ela que vai escolher, a vida vai desenhar para ela. Se ela quiser cantar, ela canta. Eu conheci pessoas que não conseguiam chupar uva na frente do marido porque ele não deixava, porque ela não comia o caroço da uva. Tem milhões de situações que você tem que se impor. Não é certo, não é correto. A violência, ela está aí, e está mesmo. Você tem que ser quem você é. Isso, eu vim contar isso para vocês hoje. E tem outras violências que muito comuns, não só em pessoas mais velhas, como em crianças também. Nós conhecemos, existem pessoas interditadas, existem outras pessoas curadoras que cuidam do dinheiro delas, idosas que são obrigadas na porta do banco a entregar o dinheiro totalmente para um filho, para uma filha, para uma nora. Tem que ser denunciado. Isso é uma violência contra o idoso, é uma violência patrimonial. Então, são várias formas que a gente encara como normal, que não são normais. Nós temos também a violência sexual propriamente dita. Uma mulher é casada ou namora, ou mora junto, não importa, ou com uma outra mulher, não importa, e ela é obrigada a fazer sexo numa hora que ela não está com vontade. Isso é uma violência. E mulheres que querem ter filhos e outras que não querem, e os companheiros simplesmente não deixam ela tomar o método conceptivo, tomar pílula. Isso é absurdo, tem que ser denunciado, tem que se procurar um canal de denúncia. Nós temos, os médicos auxiliam muito, porque são pessoas mais esclarecidas, as delegacias da mulher, os grupos, as ONGs. Nós temos hoje, vocês vão ver no slide, nós temos aquela mão esticada com um X vermelho na mão, ou com um batom, uma caneta vermelha. Eu gostaria de pedir para vocês observarem as pessoas que estão à sua volta. Às vezes, você leva seu lixo na sua lixeira e você encontra um bilhete. De quem seria esse bilhete? De uma mulher que está sendo abusada. E ela está presa dentro de casa na quarentena e na hora que ela conseguiu levar o lixo, ela deixou um bilhete. Então, pode ser assustador para muitas, mas para muitas que têm o pé no chão, na terra, e advogam como nós, e defendem os direitos das mulheres, e sabem que a situação nossa é séria de abuso, vão estar mais ligadas depois de agora. Eu tenho certeza, porque eu fiquei assim. E estou considerando todas as possibilidades para vir aqui falar com vocês. Porque nós já vimos, tem notícias na mídia. Mulher que foi comprar uma aspirina, um remédio, e o abusador estava na porta. E ela conseguiu mostrar a mão para a atendente da farmácia. Então, eu acho que, continuo dizendo, juntas somos mais fortes. Então, se nós tivermos essa cadeia de pessoas lutando pela saúde psicológica da mulher, pela defesa da vida da mulher, eu acredito que a gente chega mais longe. Então, o que eu tenho mais para falar com você? Importantíssimo não se isolar, importantíssimo. Conheço muitas pessoas, tudo começa muito pequeno. Hoje, ele tem ciúmes, amanhã ele fala que você não é capaz. Depois de amanhã, quando você começa a ver que você está sofrendo, ele diz que é para o seu bem. E assim vai. Então, acho importante sempre não se isolar, porque eu conheço muitos casos de pessoas que não vai ninguém na casa delas. Te atendem no portão. Faça um exercício. Você já entrou na casa daquela senhora que é muito triste? O que será que acontece lá dentro? A gente tem que ser perspicaz e tentar avaliar. Nós podemos ajudar muitas pessoas se a gente pensar no seu próximo
com carinho e com amor. E que é o que eu acredito, na transformação da sociedade pelo amor, né? Pela compreensão. Aí eu acho que a gente tem que procurar e mudar a nossa concepção quanto a atendimento com psicólogo e assistente social. Eles existem milhares de atendimentos gratuitos. Eu sei de Suzano como uma cidade de bastante exercício, a prefeitura. Agradeço o convite da prefeitura, por intermédio da doutora Sandra, foi o que eu falei no começo. Então, a gente tem que procurar. Esse ciclo que nós temos, ele tem que ser cortado. Eu sei que não existem milagres, mas a gente tem que procurar trabalhar a sociedade. E por isso tem que procurar psicólogo, uma pessoa que consegue falar com um psicólogo, que estudou para isso, que tenha a formação, ela se realmente encontra o gatilho para a transformação, entendeu? Ela consegue ver a sua própria vida de uma forma diferente. Falei sobre a religião. E os mais velhos, eles vão falar muito para as mulheres. É assim mesmo. Marido é assim mesmo. Ser casado é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Nunca vai ser assim mesmo. Não é para ser assim mesmo. É para a gente mudar essa história. Por isso que eu estou aqui. Para tentar ajudar vocês a identificar, transformar nas suas próprias vidas e nas vidas de quem confiam as informações a vocês. Porque vocês vão começar a ter relatos e vocês vão ter que encaminhar pessoas para profissionais capacitados. Delegacia da Mulher, vocês têm medidas para relatar. Eu vi uma senhora na porta do banco entregando o dinheiro todo para alguém. Denúncia anônima. Vão na delegacia, se localizem, com medo de um vizinho poder bater. A violência existe, ela não é só física, ela é psicológica. Pode uma filha de alguém vir para você e falar, não faça isso, que meu pai pode vir aqui brigar com você. Então, vocês têm que ter essa formação, essa cautela para se organizar, para ajudar alguém e se ajudar. Quando chega uma pessoa aqui com 40 anos de casado e quer se separar e conta o que passou, o que a gente faz primeiro? A senhora acha que está passando perigo? Relate novamente. A pessoa relata. Vamos planejar como que a senhora vai sair. Normalmente converso com os filhos, são mais velhos. Eu tento organizar. Sem organização, sistematização de atos, a gente não consegue brecar. Por isso que eu falo lá no começo, na infância. A infância tem que ser formada, forjada, montada com uma mulher forte, uma mulher que sabe seus direitos. Ela não foi tolhida de forma alguma. E as redes de apoio público e particulares, ela realmente vai te dar o suporte, porque você merece a felicidade. E aonde você identifica de verdade onde tem alguma coisa errada? Você, dentro de você mesmo. O seu corpo sinaliza. Uma dor no braço, uma dor de... Mulher eu tenho dor de cabeça, eu não sei. Pense, se conheça um pouco. O que está te incomodando de fato? Aquela pessoa que bate na mesa sem nenhum porquê. É uma violência. Você assusta. Todo mundo é assim. Não é porque você é mulher, porque você é frágil, é porque você é ser humano. O outro ser humano não pode judiar de você, entendeu? Então, de forma alguma. E tem que tomar cuidado muito com essa situação que às vezes vem desde pequena, que a pessoa faz você pensar que você é a culpada. Tem muito jogo psicológico. Lembra do negócio da saia curta? Então, são esses limites que a gente tem que estar sempre de sobreaviso, porque não é só o seu companheiro que pode te menosprezar e pode te incomodar, e é uma violência. São todas as pessoas que você se relaciona. Não é que você vai se tornar uma pessoa absurdamente chata a partir de agora e vai colocar os limites. Você vai se conhecer. Talvez você se conhecendo, você veja que coisas muito pequenas talvez não te incomodem. Incomodam a mim, mas não incomodam a você. Eu não estou dizendo como você deve agir, eu estou dizendo que você não deve aceitar pessoas que diminuam a sua potencialidade. É isso que eu quero dizer. E o começa pequeno, né? O começa pequeno é... Você já viu uma cachoeira gigante? Você já viu o riozinho que começa essa cachoeira? É assim. Você começa a namorar. Se você não colocar um limite logo no começo, essa pessoa você pode casar com ela. Ela vai fazer para o resto da vida e só vai piorar. Ela vai te empurrar se ela for com tendência à violência. Ela pode te bater. Então você tem que cortar a violência desde o início. E para isso você tem que se conhecer e conhecer as formas de violência, tá? E não estou dizendo que as pessoas não mudam.
mas é muito difícil. Tem no grupo Asas uns depoimentos de homens, inclusive, tem um grupo muito interessante de homens que se organizaram para tentar mudar quando eles foram denunciados e eles fizeram violência física e psicológica, normalmente vem acompanhado, por óbvio, contra as mulheres. Então, são homens que eu acho fantásticos, é fantástico essa iniciativa e esses homens. Mas o que eu tenho, infelizmente, para dizer para vocês, com meus 57 anos de vida e 33 de advocacia, que eu vi pouquíssimos mudar. Então, talvez a gente tenha que ter mais critério na hora da escolha, porque depois de escolhido, nós vamos ter os filhos com eles, normalmente. E eles vão criar os nossos filhos, e nós somos responsáveis pela criação, junto com os homens, da formação da sociedade, dos meninos e das meninas, né? Então, vamos às leis. Nós temos, fundamentalmente, não quero, aqui não é uma coisa que, depois eu conversei com quem organizou o curso, podem mandar perguntas e tudo mais, posso até fundamentar em número de lei e tudo mais, mas não foi essa a minha proposta. A minha proposta é que vocês procurem saber que existem as medidas protetivas, que existem casas de passagem, de apoio, existem as ONGs, existe a ASAS, existem milhares de organizações governamentais e não governamentais que podem lhe auxiliar. E as promotoras legais, elas são exatamente, vocês vão ser esse elemento de transformação e essa ponte para essa mulher poder pedir ajuda. Então, eu quero que vocês saibam sempre, aquela marca na mão está publicizada em toda a mídia, eu acho interessante, tá? E sempre dizer o seguinte, a gente sabe que a opressão, ela existe, tá? A violência sexual, ela existe, a psicológica existe, ela está dentro da nossa casa e a gente finge que não vê, a todo dia, dentro do trabalho, você está trabalhando em qualquer tipo de emprego e alguém vai dizer para você, ou você está com olheira, você está menstruada, você está com olheira, você está com cólica, com dor nas costas, mas você está trabalhando. E você não está reclamando, porque você é acostumada a isso desde a primeira vez que você ficou menstruada. Você foi trabalhar, né? Mas sempre tem alguém que vai dizer para você, porque você está abatida, porque a gente fica abatido. Difícil quem não fica abatido, né? Aí alguém vai dizer para você, tá de TPM, né? Estou vendo, e te provoca até você ficar irritada. Você podia responder grosso para essa pessoa, estando menstruada ou não estando menstruada. Mas para o resto da vida vão ter pessoas que vão dizer isso para você. No começo do mês, lá, é porque é mulher, tá vendo? Tá com TPM. Então, essas coisas que a gente precisa tirar, mas não é assim, não tem que sofrer. Se você tem o máximo de cólica nível 5, você toma remédio, você tem que saber que você não tem condições de trabalhar. Mas é muito fácil falar, doutora, porque o seu trabalho lhe permite. Utilize do que você tem direito. Quantos dias, se você trabalha registrada, quantos dias por mês você pode se afastar? Tente se afastar naquele dia que você está pior. Dê um espaço para você. O problema é que também a gente se cobra muito e a gente quer fazer tudo do melhor. Então, você chega na sua casa, o seu filho não precisa tirar nem o lixo, nem lavar um copo. O seu marido ficou deitado o dia inteiro no final de semana assistindo televisão e tomando cerveja. Você fez o quê? Esgotada, voltou a trabalhar na segunda. Não é isso que é uma sociedade equânime, justa. Você tem que aprender a dividir tarefas. Isso é fundamental, porque por muitas vezes a gente deixa a violência acontecer sem reparar. É o pequenininho que eu falei para vocês da água que gira. Você não repara. E quando vê, você cria um próprio monstro para você. Você é o responsável pela criação, você é a responsável pela criação da sua família junto com o seu marido. Então, quando você estiver já na condição de jovem, de adolescente, de escolher uma parceira, um parceiro, não vou falar aqui, eu estou falando de mulheres, tá? Elas escolhem o parceiro conforme elas entendem por correto. E você sentir que algo lhe incomoda, é o gatilho, é a dica. O que está me incomodando? Ela gritou comigo, ele bateu na mesa, ele disse que eu não posso usar saia curta, eu não posso mais confessar a minha fé. Quantas violências religiosas nós vemos? O homem de uma religião, a mulher da outra, essa não pode.
Tem até no código, nós temos leis para isso, não pode, é erro essencial contra a pessoa. Você casa com uma pessoa pensando que ela é uma coisa, quando você vê ela de outra, ela se transforma. Não, procure um advogado para não ter que contratá-lo, sempre faça uma consulta, se informe, procure uma delegacia. Eu sei que é difícil, eu não estou falando como uma pessoa que não tem de verdade o pé no chão. Eu faço pouco crime, eu faço mais cível, mas eu faço algum crime. Eu sei que a delegacia tem muita fila, eu sei que as pessoas tratam a gente de uma forma que é terrível, o serviço público por horas, mas eu tenho certeza que existem pessoas lá dentro que estão ali para ajudar as outras. Elas não estão ali apenas para receber o salário, elas estão endurecidas, mas você tem que... Por isso que você pode procurar uma promotora legal, você pode procurar uma assistente social, são pessoas fantásticas. Elas conseguem, de uma forma ou de outra, identificar a vulnerabilidade da sua condição. Então, você tem que ver que todas as oportunidades estão para você. Então, o que eu queria dizer é que você não está sozinha, tá? O seu caso é o mais importante. Batalhe por você. Lute por você. E o final do meu slide é o que eu gostaria mais de falar. Censura não se tolera. Tortura não se aceita. Nós devemos estar onde queremos. Eu conto com vocês. Lugar de mulher é onde ela quer estar. Espero ter ajudado. Um grande abraço. Fiquem bem, com saúde. Tudo vai passar, se Deus quiser. E obrigada pela oportunidade. Um grande abraço.